Tendo o Git instalado, agora vocês vão lá no GitHub criar uma conta para vocês. Vem aqui nesse link aqui do GitHub. Daí vocês vêm em Sign Up. Daqui ele vai pedir o e-mail e outras informações, de vocês preencham e seguem as etapas. No caso, eu já tenho uma conta, então eu só vou logar aqui. Logado no GitHub, vocês provavelmente vão cair nessa página aqui. Se não caírem, é só clicar aqui no ícone do GitHub que vocês são redirecionados para essa página aqui. Agora a gente vai voltar na nossa pasta de teste e dentro dela a gente vai criar outras duas pastas. Uma chamada local e outra chamada remoto. E agora eu vou mostrar para vocês três formas de conectar um repositório local ao repositório remoto, que é o GitHub. Porque o Git, ele cria repositórios locais. E o GitHub serve para hospedar o seu repositório local na nuvem. Então, eu vou aqui no meu VS Code, venho aqui em arquivo, abrir pasta. Vou abrir a pasta local primeiro. Estando dentro da minha pasta local, eu preciso criar um arquivo de teste, porque eu não posso criar um repositório vazio, né? Ele tem que ter algum conteúdo dentro. No caso, eu vou criar um arquivo em HTML, chamado teste.html. E aqui dentro eu vou colocar o snippet para criar todo esse trecho de HTML aqui. Certo? Criei um arquivo aqui, por exemplo, pode ser um código ou qualquer outra um projeto que eu estou fazendo e todos os códigos dele criado aqui. Eu vou vir aqui em controle de código fonte e aparece essas duas opções, correto? A opção de baixo é uma opção mais direta. Se você, ó, eu vou clicar aqui, olha lá, ele está querendo criar um repositório no GitHub. Ah, e verdade, aqui essa opção aqui, eu acho que se você clicar nela, ele vai pedir para você logar no GitHub. Então, por isso que você tem que criar a conta primeiro. Se ele pedir para vocês logar, vocês logam com a sua conta do GitHub aqui dentro do VS Code. Olha lá, ele está querendo criar um repositório para mim, né? Que é, tipo, o nome dos repositórios sempre tem, primeiro, a inicial do seu usuário lá no GitHub e o nome do repositório. Então, olha lá, ele está querendo criar um repositório com o nome do mesmo nome da pasta que eu criei, que é local. Só que eu não vou criar dessa forma aqui. Eu vou criar primeiro criando o repositório local mesmo. Então eu vou só clicar em Initialize Repositório. Quando eu clico em Initialize Repositório, ele executa um comando chamado git init, que, ó, se eu clicar aqui, ele vai mostrar os comandos que ele executa por trás do VS Code, né? Lá, em algum lugar aqui, ó, ele aparece lá, git init. Bmain porque é o nome da branch. Aqui nesse cantinho aqui fica o nome da branch, a branch que você está trabalhando. Mais pra frente eu vou explicar como é que funciona as branches e como é que você muda e faz operações com a branch. Daqui você vê, ele aparece agora que ele já mudou o menu aqui, né? Ele aparece esse aqui que está não controlado, porque eu acabei de adicionar esse arquivo no meu repositório local. E daí no caso eu vou colocar aqui first commit, para eu fazer o primeiro commit e dar a confirmação. E vou publicar a branch. Olha lá, daqui, olha lá, se vocês verem, ele apareceu o mesmo menu que ele tinha aparecido clicado no outro. Por isso que eu falei que a outra opção é uma opção mais direta, assim, para você criar, né? Daqui eu criei o meu repositório local e agora eu já estou publicando ele no repositório remoto. Só aquela parte ali inicial, sem eu fazer isso aqui, é o repositório local. Ele está guardando as versões do meu código localmente. Agora eu vou colocar aqui lá no GitHub, né? Daí eu vou clicar aqui para criar um repositório privado. E criou, olha lá. Ele até fala aqui para eu abrir lá no GitHub. Então eu vou clicar aqui. Lá, ele abriu, olha lá, ele criou o repositório e é um repositório privado, certo? Aqui ele já está pronto, eu já criei um repositório local e ele já está conectado com esse repositório aqui do GitHub, certo? Agora eu vou fazer diferente. Agora nessa parte aqui eu vou primeiro criar aqui dentro do GitHub e depois eu vou conectar com o repositório local da minha máquina. Então eu já vou abrir aqui a outra pasta que eu criei, que é o remoto.
E eu vou criar o mesmo arquivo. Vou criar um arquivo chamado teste.html. Mas no caso, quando você for criar um repositório, você coloca seus códigos ou outras coisas assim, né? Eu vou vir aqui na página inicial aqui do dashboard, né? Ele já tem aqui, mas eu não vou querer ir por aqui não, porque aqui não aparecem as opções que eu quero mostrar para vocês. Vou vir aqui, clicar aqui no ícone do meu perfil, Your Repositories, New, dele aparece essa tela aqui. Aqui eu coloco o nome do meu repositório, no caso, eu posso colocar qualquer, não precisa ser esse nome aqui, você viu que eu criei o outro repositório com o mesmo nome da pasta, mas não precisa. Eu vou criar um outro nome aqui, como teste01, por exemplo. Olha lá, e aqui ele dá uma certa informação aqui, ó, que não pode, que tipo assim, o nome do repositório só pode conter letra ASCII, né, dígitos e esses caracteres aqui. Ou seja, tipo, esse espaço aqui, ele não pode. Se você perceber, olha lá, ele está dizendo aqui que o nome do repositório vai ser teste-01, porque não pode ter espaço. Então, se você colocar espaço, ele vai colocar traço no lugar. Agora, se eu não quiser que tenha o traço, eu posso, tipo, sei lá, colocar um underline, lá, ele fala lá que teste é available. Aí, se tiver um nome, tipo, se você tentar criar um repositório com o mesmo nome, ele não vai deixar, né? Ó, tipo, local, olha lá, ele fala que já existe na sua conta, né? Porque, ó, o nome do repositório vai ser Lilo Marino, que sou eu, e o nome do repositório, né? E no caso, eu vou colocar teste01 para mostrar essa parte aqui. Daí aqui a descrição é opcional, né? E tipo assim, quando a pessoa for pesquisar seu repositório, vai aparecer tipo assim, o nome do repositório com essa breve descrição aqui, né? Tem que ser algo breve, assim. Eu vou colocar como privado. A diferença entre privado e público. O repositório privado, só você consegue ver e você consegue selecionar pessoas para contribuir com ele. De tipo assim, só essas pessoas veem, entendeu? E só que tipo no plano de gratuitos você tem um limite de 3 pessoas, se eu não me engano, que você pode adicionar no seu repositório como colaboradores no seu repositório privado. Já no repositório público não tem esse limite, porque o Git ele apoia tipo recursos open source, né, que é tipo códigos livres assim que toda uma comunidade pode contribuir com eles, né? Daí lá, qualquer um na internet consegue ver seu repositório, consegue ver seu código. E você consegue decidir, tipo assim, quais são as contribuições que as pessoas fazem para o seu repositório. Tipo assim, a pessoa falou lá, vou adicionar essa funcionalidade nesse seu código aqui, ou tipo assim, eu vou corrigir um bug aqui, daí você aceita essas alterações, você fala, não, tipo assim, tá certo isso. Tem muito repositório na internet que, tipo assim, funciona dessa forma aí. Mais pra frente eu vou mostrar melhor como funciona essa parte aí de isso e pull request. Aqui ele fala PODD um readme, só que eu não vou adicionar nenhum dessas aqui, eu vou mostrar depois na outra parte lá. Então eu vou criar sem nada disso aqui. Criei um repositório, dele aparece essas 3 coisas aqui, né? Aqui ele fala aqui, ó, para eu criar um novo repositório, que tipo assim, aqui é tipo assim, eu não tenho um repositório local, né, que é o git-init lá que eu falei, né? Daí eu não tenho um repositório local, que é que nem tá aqui, ó. Se você ver aqui, ó, olha lá, eu não tenho um repositório local. Daí ele fala para eu criar o repositório local e já conectar no GitHub. Aqui, eu já tenho um repositório local e é para eu conectar nesse repositório aqui. Daí, no caso, eu vou fazer essa parte aqui de cima, né? Eu vou copiar esse código aqui. Eu vou vir no meu VS Code, dar Ctrl Aspas para abrir o terminal. Eu vou dar Ctrl V daquele código lá e vou dar Enter. Olha lá, ele executou todos os comandos aqui. Olha lá, se vocês verem o que eu tinha falado lá do git-init, olha lá, o git-init ele cria o repositório local. Daí aqui no caso ele adicionou o readme, se vocês verem, ó, não tinha esse arquivo readme aqui. Olha lá, daí ele fez o primeiro commit, criou a branch chamada main. Esse git remote aqui é o comando responsável por conectar com o repositório remoto, que é aquele repositório que a gente criou agora há pouco. E o push é quando ele envia para o repositório remoto. O pull é quando ele tipo pega do repositório remoto e vem para o local. O push é quando vai do local para o remoto. Ó, ele criou, deu aqui tudo ok. Eu vou vir aqui, vou atualizar a página. Se vocês verem, tá aqui o repositório criado. No caso, eu acho que aqui tá zoado o readme, por causa que a codificação dele deve estar errada. Ou
estranho aqui. Vou colocar o TF8 para ver se muda ali, fica melhor. E vou fazer um commit aqui, ó, porque se vocês verem, você fala, ué, mas cadê o teste.html aqui no repositório? É porque ele não, no commit que ele fez nesse comando aqui, ele não commitou o teste.html, ele só commitou o readme. Por isso que daí só tem o read, ele criou um repositório só com o readme aqui. No caso eu vou fazer um outro commit aqui, falando, sei lá, adicionado teste. Sincronizar. Aqui quando eu clico aqui, ele faz primeiro quando eu clico em confirmar, ele commita localmente, ele faz o commit. E quando eu clico em enviar ali, ele vai estar fazendo push. Ó, e agora eu vou atualizar aqui. Olha lá, ele já ficou normal, porque realmente era a codificação do arquivo que estava zoado. E olha lá, e tem aqui o arquivo teste.html. Se eu clicar aqui, eu consigo ver o arquivo que eu criei, que é o mesmo que está aqui. Certo? Se vocês verem, o nome do repositório é teste01 e o nome da pasta que eu estou usando é remoto. Então, ou seja, o nome da pasta que você trabalha não precisa ser o mesmo nome do repositório, entendeu? Ele só tem que estar conectado corretamente com o GitHub ali. Daí, agora, eu vou mostrar para vocês como, primeiro, cria no GitHub e depois joga na máquina. No caso, eu vou vir aqui no Your Repositories, clicar em New de novo, criar agora um repositório chamado Clone, porque esse repositório aqui vocês vão ter que clonar na máquina de vocês. Eu vou colocar privado, vou add o readme agora e vou adicionar o git ignore. Eu vou colocar o git ignore de C para vocês entenderem melhor e não vou colocar nenhuma licença. Vou dar create. Olha lá, ele já criou o repositório e já deu o primeiro commit. Ele já executou todas aquelas partes lá, né, certo? Tá, eu primeiro criei o repositório aqui. Como é que eu jogo esse repositório que eu criei primeiro o repositório remoto para eu jogar na minha máquina? Na primeira forma, a gente criou o repositório local e publicou ele remotamente. Já na segunda, a gente criou o remoto, criou o local e depois a gente conectou o repositório local no repositório remoto. Daí se vocês virem aqui nesse botão verde aqui do code aqui, daí aparece esse link aqui. Esse link aqui é o link que a gente usa para clonar um repositório. Eu vou copiar ele, vou vir aqui no meu VS Code, vou voltar na minha pasta lá do teste, abrir ela, olha lá, tem as minhas duas outras pastas aqui, e eu vou querer clonar um repositório aqui, né? Eu posso tanto fazer pelo VS Code, quanto eu posso fazer pelo próprio Git Bash, né? Então eu vou mostrar aqui primeiro pelo VS Code. Eu vou executar esse comando aqui, git clone, e aquele link lá. Lá, se você ver, ele executou o comando aqui e criou uma pasta aqui, que é o nosso repositório lá. Se você ver esses dois arquivos aqui, é os mesmos dois arquivos que estão aqui. Só que agora eu vou deletar essa pasta aqui e vou mostrar para vocês como é que clona sem ser pelo VS Code. Abrindo aqui nossa pasta de teste, eu vou clicar aqui, ó, Open Git Bash Here. Se vocês habilitaram aquela opção que eu mostrei no outro vídeo lá, que tinha o gitg e o Git Bash. O do Git Bash é que ele abre um terminal exatamente nesse local onde eu tô aqui. Lá, se vocês verem, ele está lá na desktop, que é a área de trabalho, e a pasta teste. Porque se eu executar em outro, executar esse comando em outro local, ele vai criar o repositório naquele local lá, entendeu? Tipo, se eu der cd ponto barra, ele voltou, ele vai criar na minha área de trabalho o repositório, tá vendo? Então eu vou dar cd teste, para ele criar dentro dessa pasta aqui, porque eu quero que ele crie aqui. E vou executar o mesmo comando, git clone. Aqui não dá para dar Ctrl V, tá? Então você tem nesse terminal aqui do Git, você clica com o botão direito para colar os links e as outras coisas aqui, ó, paste. Pronto, olha lá, ele fez a mesma coisa, daí se você ver aqui, lá ele criou a pasta lá com o repositório tudo certinho.
Eu vou mostrar aqui, se quando você, tipo assim, não abre aqui, tipo assim, por exemplo, eu vou criar na minha área de trabalho, por exemplo. CD 2 pontos, olha lá, tá vendo? Ele tá na desktop, ó. Toma cuidado aqui, porque você vai estar criando aqui nesse local aqui, tá? Olha lá, eu vou dar git clone e colocar o link de novo aqui. Olha lá, se você ver até a minha área de trabalho mudou aqui, olha lá, ele criou a pasta na área de trabalho, porque aqui ele estava mostrando para mim que eu estou na área de trabalho, eu não estou dentro dessa pasta teste aqui. Por isso que é útil você, na hora de estar instalando o Git, ter habilitado aquela opção de Open Git Bash Here, se você quiser fazer pelo terminal, tipo assim, fora do VS Code, daí você clica aqui e executa o comando ali. Senão você vem aqui no VS Code mesmo, dá Ctrl aspas e executa o comando aqui. Agora, voltando para os nossos repositórios, eu vou mostrar como deleta os repositórios aqui, né? Porque a gente criou muitos repositórios aqui, daí no caso você vem aqui, está aqui no seu repositório aqui no GitHub, você vai em Settings e vem aqui, ó, Delete this repository. Daí sim, você dá que você quer deletar, que ele vai falar que, tipo assim, vai ser permanente perdido e que toma muito cuidado, né, para não deletar sem querer alguma coisa importante, né? Então, ok. Daqui ele fala para eu digitar o nome do repositório ali. No caso, eu vou digitar ali, barra clone. Delete. Lá deu, eu deletei. Lá deu, agora o repositório foi excluído. Eu vou deletar esse do teste 01 também. Eu vou digitar a mesma coisa. No caso, eu vou clicar aqui já. Delete. Olha lá, dele foi deletado. Beleza. Então agora eu estou só com o repositório local. E bom, essa aula foi isso. Próxima aula eu vou falar sobre as interfaces do GitHub aqui e tudo mais.